Muito bem. Seguindo aqui então, meus amigos, com o estudo da nossa Revista Espírita, nós estamos no mês de novembro de 1860, na sessão de Dissertações Espíritas. E temos aqui algumas pequenas mensagens, né, que vieram, digamos assim, mensagens soltas ou mensagens dirigidas, mas que têm, vamos dizer, utilidade pública, né? Por isso Kardec, então, sempre com grande sabedoria, divulgava esse material, então, para que nós pudéssemos aprender, né, com os ensinamentos que vinham para algumas pessoas, né, ou vinham mesmo, né, abertamente para ser amplamente divulgada. Muito bem. Braz, a gente fica se perguntando como é que ele conseguia tudo isso, né? Mas a gente vê ali que era tão pesada, né, que chegou até mesmo a comprometer sua saúde, né? Mas estava ali firme e forte. Mas vamos lá. Nós vimos nos nossos encontros anteriores as mensagens de Francisco de Sales aos médiuns. Nós lembremos que foi canonizado pela Igreja, né? A senhora Switch, que O Nada da Vida, né? Paul Scarron, aquele texto tão interessante que nós estudamos sobre aquele escritor, né, que trazia aquela deficiência e tudo mais. Então nós vimos aqui agora essas três, né, agora vamos aqui honestidade relativa, e ela foi trazida por Georges, né, um espírito que participava, né, era bastante atuante nos trabalhos da sociedade, né? Então a senhora Costel foi a médium que recebeu essa mensagem. E ele trouxe aqui para nós aqui uma reflexão muito interessante, que é bastante pertinente aqui para a nossa vida em sociedade terrena, né? Então, honestidade relativa, ele diz assim: hoje nos ocuparemos da moralidade dos que não a têm, isto é, da honestidade relativa que se encontra nos mais pervertidos corações. Então, só para a gente introduzir aqui, ele diz assim que há aquelas pessoas que têm uma vida desregrada, uma vida desonesta, uma vida muitas vezes envolvida, né, até mesmo em situações de crimes, mas que não é um coração, digamos assim, absolutamente sombrio. Ele é um coração que ainda traz, em algumas circunstâncias, aquele brilho de algum valor, né, aquele brilho de pequenas ações que são consideradas ações nobres e positivas, mas que nem sempre são observadas. Foca-se muito mais no erro do que no acerto. E nesse caso o erro acaba inevitavelmente encobrindo, né, engolindo aquilo que o indivíduo traz de pequenas ações nobres, né? Bom dia, Fabi. Então o Georges, então ele volta então a atenção exatamente para esse ponto, a moralidade para aqueles que não têm moralidade, né? Então por isso que ele coloca de honestidade relativa. Ele não tem uma honestidade absoluta, mas apesar disso ele traz ali pequenas ações, né, dentro dessa honestidade, como ele a entende. Então ele diz assim: o ladrão não rouba o lenço do seu camarada, mesmo quando este tenha dois. O negociante não vende caro para os amigos. O traidor, apesar de tudo, é fiel a um ser qualquer. Jamais um clarão divino está completamente ausente do coração humano. Assim deve ser conservado com cuidados infinitos quando não expandido. O julgamento estreito e brutal dos homens impede, por sua severidade, muito mais mudanças positivas do que a prática de ações más. Desenvolvido, antes da gente continuar aqui, que é que ele vai falar agora do Espiritismo, mas então ele traz 3 exemplos para nós, né? Um ladrão não rouba daquele que é o seu camarada no crime. Mesmo quando esse camarada tem ali, né, o lenço, por exemplo, como ele traz,
mesmo que ele tenha 2 lenços. Então é ali uma fidelidade, é um código de honra, digamos assim, entre esses 2 ladrões, entre esses 2 criminosos, né? Então isso mostra para nós que, apesar de ser ladrão, ele traz ali um código de respeito àquele que é o seu semelhante. Para nós pode ser algo contraditório, algo completamente estranho, mas é uma demonstração de camaradagem, de bondade que existe entre aqueles que pertencem àquele mesmo grupo. Ele coloca, por exemplo, o negociante. Esse negociante é aquele vendedor, é aquele dono de uma empresa, que ele então, o objetivo dele de ter aquela empresa, aquele comércio, é obter lucro. Então ele vai procurar sempre, né, trazer ali, como nós observamos na nossa vida em sociedade, você vai comprar um produto. Aí quando você faz uma análise do preço de custo, mais os impostos, qual seria o preço justo, né, dentro daquela margem de lucro que o comerciante tem? Então ele vai sempre colocar, obviamente, né, aquela margem que pode parecer justa, mas é claro que ele vai querer ali sempre ter, né, o melhor lucro dentro daquela venda. Então ele vai dizer, hoje eu fiz um ótimo negócio, porque eu tive um grande lucro. Mas aí então coloca esse mesmo negociante, quando ele vai vender para alguém que é amigo, para alguém que é próximo, aí ele procura então fazer aquele precinho camarada. Né? Então nesse caso nós vamos observar também que, apesar dessa ambição que esse comerciante possui, há momentos então que ele vai fazer ali a sua generosidade. Né? Então até mesmo nós encontramos ali um negociante que faz, por exemplo, doações de produtos para aqueles que não podem, faz ali os seus gestos de caridade, apesar de ser um comerciante ganancioso. E depois aqui no terceiro, bom dia Andréa, o traidor, apesar de tudo, é fiel a um ser qualquer. Então ele pode cometer a traição no seu trabalho, na sua relação, no ambiente onde ele se encontra, mas há aqueles que são ali, que desfrutam dessa fidelidade que ele oferece. Pelo afeto, por exemplo, né? Eu me recordo de um exemplo que certa vez nós utilizamos, que é, por exemplo, quando nós encontramos um traficante numa comunidade, numa grande cidade qualquer. A ideia do traficante certamente é que ele é um criminoso, e por esse crime ele deve ser absolutamente punido. Mas antes de ser um traficante, ele é um filho que respeita seus pais, ele é aquele pai que tem um grande cuidado com os seus filhos, ele é aquele que traz ali de alguma forma uma relação com valores nobres com pessoas do seu círculo social, mas isso tudo não é observado. O que mais vale aqui na nossa visão, dentro da nossa sociedade, é o crime que ele comete, e a nossa justiça vai perceber também a gravidade daquilo que ele faz. Então são esses contrastes que Geórgios procura trazer para nós aqui. Por isso então ele fala de honestidade relativa àqueles que, como ele coloca logo no início, né? Ele diz assim, honestidade relativa que se encontra nos corações, nos mais pervertidos corações. E aí então agora ele traz para nós uma reflexão interessante também. O julgamento estreito e brutal dos homens impede, por sua severidade, muito mais mudanças positivas do que a prática de ações más. Então aqui também outro ponto importante, que essa severidade, né, por isso que nós colocamos que a justiça dos homens, ela é uma justiça, ela é bastante dura, porque ela não leva em considerações aquilo que pode ser considerado como um atenuante. Nós chegamos até a estudar sobre isso também, quando falava, por exemplo, né, foi inclusive por esse motivo que eu trouxe para vocês aquele filme, né, que falava sobre aquele carrasco, né, que era um trabalhador da justiça inglesa, e ele então executava pessoas como parte da sua profissão. E ali então ele era julgado, aparentemente, na nossa visão, como alguém muito cruel. Mas na sua vida, por incrível que pareça, ele trabalhava com toda honestidade. Tinha uma boa relação com a sua família, tinha um trabalho paralelo que ele tinha criado e tudo mais, mas era ali, toda a vida dele girava em torno daquilo. Mas o nosso foco é aquilo que nós consideramos como maldade. Então esse julgamento estreito e brutal dos homens
e até mesmo nós estudamos numa mensagem anterior, falava sobre isso. Até aquele que comete um crime acaba sendo ali uma pessoa duramente julgada, sem pensar, por exemplo, que aquilo poderia ser pior se não houvesse ali pequenas luzes, aquela iluminação que clarearia seu coração desvirtuado naquele momento. Mas não importa para nós. Então, quando nós vemos naqueles debates, por exemplo, que existem dentro de um tribunal, onde você tem ali aquele que é o advogado de defesa e aquele que é o promotor, o que vale para cada um dos lados é absolver totalmente aquele que é acusado, ou tentar minimizar tanto quanto possível, e o promotor ele quer ali colocar a pena máxima. Então nós percebemos que tanto na defesa quanto na acusação nós temos ali os dois extremos brigando por uma vitória, sem pensar ali nos elementos relativos que podem atenuar aquilo que foi cometido. Por isso então ele coloca: o julgamento estreito e brutal dos homens impede, por sua severidade, muito mais mudanças positivas do que a prática de ações más. Ou seja, impede que o indivíduo tenha a oportunidade de ser reconhecido como alguém que não é totalmente mau. E quando ele é totalmente mau, você acaba assim: bom, já que eu sou castigado e punido com essa severidade, então eu não tenho motivo nenhum para poder me transformar. E isso nós vemos, esse modelo de justiça, nós vemos muito, né, nos relatos que chegam do plano espiritual, quando aquele espírito culpado, aquele espírito criminoso, quando ele é observado, vê-se exatamente ali, não apenas ali as suas imperfeições, não apenas os seus defeitos, mas também é observado as suas virtudes, por menores que sejam. Porque será através dessas pequenas virtudes reconhecidas que ele terá a motivação de se transformar. Nós vemos instituições humanas trabalhando assim. Nós vemos ali instituições de correção, nós vemos instituições religiosas, vemos instituições educativas. Aquele aluno, por exemplo, trazendo um exemplo bem simples para nós, aquele aluno que é bagunceiro, aquele aluno que sempre causa problema, quando ele é observado com cuidado e consegue extrair dele as virtudes que se encontram ali, muitas vezes encobertas por experiências que ele vivencia, ele começa a se tornar um bom aluno. Porque ele se tornou um mau aluno muitas vezes porque ou ele não tem capacidade de assimilar aquele conteúdo, porque ele é julgado de uma pessoa burra, porque ele é uma pessoa muito bagunceira, porque em casa ele é xingado muitas vezes, né, naquele círculo de intimidade, ele é xingado, ele é agredido porque ele não tem o desempenho. Então ele pensa assim: bom, já que eu sou acusado de ser alguém que tem esse comportamento, então eu vou me comportar dessa forma. Eu me recordo, né, que nos trabalhos que eu cheguei a fazer com jovens, né, com crianças, né, que tinham mau desempenho na escola e os pais tinham ali uma dificuldade muito grande, uma vida carente e tudo mais. Aí então eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com acompanhamento escolar com alguns desses jovens. E ali era interessante o processo de mudança que eles vivenciavam. Porque inicialmente alguns eram um pouco bagunceiros, outros eram alunos diversos, eram aqueles alunos desinteressados. Então, por exemplo, ficavam na sala de aula, e esse é um dos depoimentos que eu recebi de uma dessas alunas, que ela ficava na sala de aula desenhando no caderno, enquanto a aula de matemática, por exemplo, acontecia. Porque ela simplesmente não entendia nada do que estava acontecendo. Nós começamos a fazer um trabalho de acompanhamento escolar, ela começou a se desenvolver na matemática, até que teve um dia que a professora parou do lado dela, acompanhando ela, fazendo os exercícios que ela tinha passado no quadro. E observava que aquela aluna, inicialmente desinteressada, passou a se tornar interessada quando foi estimulada a virtude dela, porque não era uma aluna que tinha ali uma dificuldade de aprendizado, mas o sistema que a acolheu não ofereceu a ela a oportunidade para que ela pudesse acompanhar aquilo que era passado em termos de conhecimento. Nós encontramos, por exemplo, né, em institutos que acolhem dependentes químicos ou acolhem crianças, jovens, que cometem infrações, que quando essas pessoas são encaminhadas para instituições que trazem um sistema educativo, e esse sistema educativo é capaz, então, de aproveitar aquilo que ele tem de melhor, a pessoa deixa de ser vista como aquele doente, como
aquele delinquente, como foi rotulado, e passa a se tornar alguém produtivo. Por isso que é colocado para nós o julgamento estreito e brutal dos homens. E isso não fala apenas da justiça, a justiça institucional, mas fala até mesmo da relação entre as pessoas, pelo preconceito. Porque você olha alguém e pelo preconceito você já faz um julgamento, e desse julgamento você já traz ali o seu veredito e, consequentemente, também a sua condenação. E por causa desse julgamento, seja pessoal, seja institucional, isso tudo impede o homem, pela sua severidade, que ele possa aproveitar mudanças positivas do que se manter nas ações más. É um raciocínio muito interessante esse que George traz. Toda virtude foi um dia disciplina, né? Então, está ali, né, esse pensamento muito importante. Precisou inicialmente de passar por esse processo de transformação para poder se desenvolver. E aqui Georges, então, traz para nós desse raciocínio, que é a honestidade relativa, para falar para nós aqui sobre de que forma o Espiritismo pode contribuir com isso. E ele diz assim: desenvolvido, o Espiritismo deve ser e será a consolação e a esperança dos corações estigmatizados pela justiça humana. Então a consolação e esperança, e essa expressão que ele traz, dos corações estigmatizados pela justiça humana, ou seja, os corações, quando a gente fala em estigma, a gente lembra que são aquelas marcas, né? Principalmente quando a gente lembra de Jesus, né, que traz ali as marcas nas mãos, nos pés, né, na cabeça por causa da coroa de espinhos, por causa daquela lança que machucou ali, né, o seu tórax, né, aqui na lateral e tudo mais. Então esses são estigmas, são marcas. E quando se fala em corações estigmatizados, são aquelas pessoas que foram acusadas, que foram apontadas, julgadas, e por isso ficaram muito machucadas nos seus valores, nos seus sentimentos, pelo endurecimento dos homens. E o Espiritismo então traz para nós esse remédio, de fazer com que essas pessoas que ficaram magoadas e marcadas por esses estigmas possam então se transformar, tendo uma compreensão do que é exatamente não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. E ele diz assim, que sobre o Espiritismo. Sim, teve o filme Estigmata, né, que mostra bastante isso, e tem inclusive pessoas, né, que são chamadas de estigmatizados, que são pessoas que fazem curas consideradas miraculosas, e que nesses pontos onde tem esses estigmas, geralmente tem ali machucados que não cicatrizam, sangramentos que os médicos procuram entender para saber se é uma fraude, se é alguma coisa legítima, mas enfim, ali temos ali diversas leis que vão se mobilizando, inclusive, né, essas leis que fogem da ciência humana, né, que justificam esses fenômenos que são considerados legítimos. Né, mas, né, como nós somos muito impressionáveis, é difícil a gente fazer um julgamento qualquer. Tem um programa no canal The History Channel chamado Decifrando Milagres, e ali alguns estigmatizados são observados, né, então muita coisa se fala sobre esse tipo de fenômeno. Então aqui ele diz assim sobre o Espiritismo: repleta de sublimes ensinamentos, a religião paira muito alto para os ignorantes. Então ele diz assim sobre as religiões de um modo geral, né? Porque as religiões falam sobre as virtudes de Jesus, sobre o paraíso para aqueles que são justos e tudo mais, mas como nós podemos pegar uma pessoa comum, que traz ali as suas imperfeições, e você pode dizer para ela que ela vai estar ao lado de Jesus no paraíso, se a vida dela é uma vida que muitas vezes ele sobrevive de acordo com as circunstâncias do mundo. Então ele vai dizer, bom, eu não sou bom o suficiente, eu não sou puro o suficiente para alcançar o céu. Para onde eu vou então? Então ele diz assim, né, repleta de sublimes ensinamentos, a religião paira muito alto para os ignorantes. Não alcança com bastante clareza a espessa imaginação do iletrado, que quer ver e tocar para crer. Esclarecida pelos médiuns, a crença florescerá no coração talvez ressequido do próprio médium. Assim é, principalmente,
ao povo que os verdadeiros espíritas devem dirigir-se, como outrora os apóstolos, que espalhem a doutrina consoladora, como pioneiros que penetrem no pântano da ignorância e do vício, para arrotear, sanear, preparar o terreno das almas, a fim de que elas possam receber a bela cultura do Cristo. Então, quando a gente pega os ensinamentos de Jesus, são muitas vezes ensinamentos muito altos, e tratam ali, por exemplo, dos bem-aventurados, né? Que são ensinamentos valiosos. Mas e aquele que não conseguiu ainda alcançar essa condição de boa-aventurança? Aquele que não conseguiu demonstrar sua virtude? Para a justiça do mundo, para as opiniões dos homens, essa pessoa ela é simplesmente rejeitada. Ela não apresenta as condições para alcançar esse paraíso. Mas eis aí então que a doutrina espírita vai dizer para nós que não é o crime que deve ser observado, mas o que deve ser observado é aquele que praticou nas suas motivações, nas suas fraquezas, mas também nas suas virtudes. Para perceber que aquele que comete o erro hoje terá condições de, no futuro, próximo, médio ou distante, de se regenerar, desde que seja estimulado naquilo que ele tem de positivo, e não simplesmente marcado, muitas vezes a ferro e fogo, pelo erro que ele praticou. Então essa é uma análise muito interessante, quando se fala em honestidade relativa, de percebermos que mesmo aquele que comete os crimes que nós consideramos como sendo dos mais cruéis, terá que responder por isso, não tenhamos dúvida disso. Nós temos o conhecimento sobre as leis dos homens, temos o conhecimento também sobre as leis de Deus. E nós sabemos que não será, senão estimulando aquilo que ele possui de mais nobre dentro de si, que ele vai conseguir se transformar. Então temos que perceber que todos aqueles, por mais imperfeitos que sejam, são espíritos puros em potencial. E para se tornar espírito puro, ele tem que ter todas as virtudes desenvolvidas ao máximo dentro da relatividade de criaturas. Mas como será possível fazer com que ele se desenvolva nas suas virtudes, se somente as imperfeições são observadas? Então é isso que a justiça dos homens precisa compreender. Essa severidade que nós temos, porque a intolerância com relação aos crimes, a falta de indulgência com relação às imperfeições, a severidade com que se pune, tudo isso é resultado ainda dessas dificuldades que nós enfrentamos, observando a realidade das nossas vidas apenas a partir da perspectiva humana. Ou seja, se a nossa vida se resume apenas aqui no mundo material, então eu tenho que fazer com que todas as forças sejam investidas para que a minha vida seja a melhor possível dentro desse mundo. Então para isso nós tivemos, basta a gente observar quais são ali as formas de justiça que foram e continuam sendo aplicadas até hoje para aqueles que cometem crimes. Então nós tivemos ali prisões, torturas, penas de morte. Então aquele que cometeu o crime, Kardec foi contemporâneo dessa época, porque a gente lembra que a pena capital, no caso a execução, era dos tempos de Kardec, assim como também dos nossos tempos atuais em algumas nações. Nós vemos ali que a melhor forma de você acabar com o mal é você matando, você executando o criminoso. E Kardec, quando ele falava para nós sobre essa questão da pena de morte, ele chamava atenção, que é uma doce ilusão, porque o criminoso que é executado, ele continua vivo e ativo e com muito mais facilidades para poder influenciar os homens do que aquele que é retido, ainda que seja aqui retido da sociedade, isolado da sociedade, mas trabalhado na sua transformação. Porque a nossa visão não é uma visão a longo prazo. Nós, aqui seres encarnados, não vemos o tempo da imortalidade da criatura como sendo o tempo necessário para a sua transformação. Para nós, como a nossa vida é muito breve e o nosso entendimento sobre a nossa existência também é muito curto, aí então nós vamos querer resolver as coisas rapidamente.
E a melhor forma de fazer isso com relação ao crime é eliminando aqueles que cometem o crime. E é aí que a doutrina espírita então vem trazendo para nós, né, a partir dos seus princípios, diversos ensinamentos mostrando para nós a necessidade da reformulação dos nossos sistemas aqui no nosso mundo. Começando, quando se fala sobre justiça, naturalmente, pelo nosso sistema penal. Então, não apenas modificando nossas leis, mas modificando também os nossos sistemas de correção. Porque aí sim a gente vai conseguir ver o indivíduo que eventualmente tenha cometido um erro, estimulado por suas fraquezas ou por circunstâncias, mas alguém que tenha a oportunidade de ser reabilitado. Porque a gente sabe que o nosso sistema hoje não possui ali um sistema adequado de reabilitação. Tanto é assim que nós temos os rótulos que são colocados, né, que as cadeias são escolas do crime, sendo que na verdade deveriam ser centros de reeducação. Então eis aí a visão que Georges traz para nós a respeito da honestidade relativa. Todo aquele indivíduo que nós vemos, por exemplo, na televisão sendo preso, sendo conduzido por um crime que ele cometeu, ele é um espírito em processo de desenvolvimento. Aquilo que mais se destaca, a nossa visão naquele momento, são as suas imperfeições e o resultado dessas imperfeições que o conduz ao crime. Mas aquele indivíduo é um ser em evolução que traz também as suas virtudes, que para nós, como claro, né, a nossa mídia ela é bastante sensacionalista e, portanto, ela procura incentivar ali, né, mostrar para nós e nos provocar, mostrando o crime com todos os seus agravantes. E nós estudamos sobre isso num texto do livro Na Era do Espírito, quando Emmanuel falava exatamente sobre isso, sobre o julgamento que nós fazemos daquilo que é mostrado, mas sem conhecermos a realidade do esforço que aquele espírito fez para fazer com que aquele crime não se tornasse algo pior. Mas para nós não faz diferença. Aquele que é criminoso deve ser julgado, condenado, para que nós tenhamos ali aquela tranquilidade. Então a nossa justiça precisa passar por um grande processo de mudança, a nossa visão de sociedade também. Enfim, honestidade relativa. Então, junto daquele crime que salta aos nossos olhos, existem ali focos de luz, ainda que sejam bastante tímidos e bastante discretos, dentro daquele coração que nós julgamos totalmente sombrio. A Angelina colocou, bom dia, Angelina. Quando todos nós tivermos o amor em nossos corações e pensamentos, aprenderemos a amar a todos como irmãos, né? E esse pensamento também mostra para nós, né, que esse é nosso, né, o mais difícil que nós temos, né, como eu sempre gosto de lembrar, é entender o real sentido do amor. Porque o amor para nós ele é ainda tendencioso, né? E sendo tendencioso, nós amamos aqueles que para nós trazem ali algum tipo de benefício. No caso daqueles que cometem os erros, aí então o amor de Jesus viria como sendo o ideal. E nesse caso, qual seria? O amor universal, o amor incondicional. Mesmo que nesse mesmo amor haja necessidade de reeducação. Porque o amor ele não é apenas o amor do sim. Ele é também o amor do não. E esse não serve exatamente para beneficiar aquele que precisa de ajuda. Então o entendimento para nós de amor, ele é aquele entendimento que ele vai se desenvolvendo aos poucos. E somente aí, e aí sim, nós conseguiremos fazer com que essa justiça humana se aproxime cada vez mais daquela justiça divina. Ainda que nós tenhamos um abismo, né, que sem dimensões para nós, né, sem capacidade de mensurar a sua distância e profundidade. Mas será exatamente através desse processo de mudança. Só ali, colocando em cima, o Braz lembrou, né, no Brasil tinha um homem estigmatizado que se tornou meu amigo virtual. A última vez que tive notícia estava no Uruguai. Deixa eu ver aqui. Ele diz que Maria, mãe de Jesus, tinha o libertado dos estigmas, né? Pois é, ali já vem uma série de situações e mistérios que vão nos provocando, né? Então aqui, como foi colocado no final, né, é principalmente ao povo que os verdadeiros espíritas devem dirigir-se,
como outrora os apóstolos, que espalhem a doutrina consoladora, como pioneiros que penetrem no pântano da ignorância e do vício para rotear, sanear, preparar o terreno das almas, a fim de que elas possam receber a bela cultura do Cristo. Então vem aqui exatamente, preparar o terreno das almas. Que terreno das almas seria esse? Exatamente ali o terreno da consciência, o terreno dos sentimentos, das mentes e corações, para que possam compreender que também são filhos amados, também são filhos de Deus, em processo de aprendizado, ainda muitas vezes num estado bruto, num estado primitivo, mas no mesmo estágio que todos nós passamos um certo dia. Geórgios, então, traz para nós essas reflexões. Próximo item, proveito dos conselhos. A senhorita Rouet recebeu de Marie um espírito familiar. Então ela dá uma puxada de orelhas. Vamos lá. Aproveitai os nossos conselhos e o que vos dizemos diariamente? Não, muito pouco. Saindo de uma de vossas reuniões, entretendes a curiosidade do fato e o maior ou menor interesse que despertou nos assistentes. Mas haverá um só entre vós que se pergunte se pode aplicar a moral, o conselho que acabamos de prescrever, e se tem intenção de o fazer? Pediu, solicitou uma comunicação. Obteve-a. Isso basta. Volta às suas ocupações diárias, prometendo a si mesmo vir rever um espetáculo tão interessante. Conta os fatos aos seus amigos, a fim de lhes excitar a curiosidade, e somente para provar que os sábios podem ser confundidos. Bem poucos o fazem com vistas a pregar a moral. Muito poucos, mesmo, procuram melhorar-se. Minha lição é severa. Entretanto, não quero vos desencorajar. Trazei sempre a boa vontade, apenas com um pouco mais de bons ensinamentos voltados para Deus e menos desejo de querer aniquilar os que não querem crer. Estes dizem respeito ao tempo e a Deus. Então aqui é um comunicado familiar, que foi trazido para aquele pequeno grupo. É um comunicado de um espírito familiar que falava sobre essa questão de recebermos as comunicações e, em vez de prestarmos atenção no seu conteúdo, primeiro nos preocupamos com o fenômeno, que um espírito esteve entre nós, um espírito se comunicou, o fenômeno aconteceu, e depois nós nos preocupamos com a identidade do espírito. Não apenas um espírito se comunicou, mas foi o espírito que se comunicou. E em terceiro plano, eventualmente, nós prestamos atenção no conteúdo. E desses conteúdos, quando chegam essas comunicações familiares, elas trazem principalmente grandes conselhos. Nós somos, felizmente aqui, beneficiados também com essas mensagens. Mas de que forma que nós prestamos atenção no seu conteúdo? Muitas vezes nós vemos aqui na área de texto, muitas vezes nós ouvimos através da leitura, e outras vezes recebemos essa mensagem para a leitura posterior. Mas nós lemos e refletimos sobre aquilo que elas querem dizer? E são sempre mensagens bastante reflexivas. Fazem parte de um estudo que nós estamos desenvolvendo. Mas a pergunta que é colocada exatamente aqui por Marie, logo no início: aproveitais os nossos conselhos e o que vos dizemos diariamente? Não, muito pouco. E ali ela coloca também, que saindo de uma de vossas reuniões, nós ficamos então entretidos, com a curiosidade do fato e o maior ou menor interesse que despertou nas pessoas que estavam presentes. Quem de nós então presta atenção nisso? Se nós não prestamos, é hora de começarmos a prestar. Se já prestamos, podemos prestar mais ainda. Mas o mais importante é que o fenômeno ainda é para nós algo muito marcante, algo muito significativo. Nos excita a curiosidade, nos excita as impressões que provocam.
mas chegou um momento já, e a gente já aprendeu sobre isso, em que as comunicações são absolutamente naturais. E temos que compreender exatamente aquilo que nos está sendo transmitido, para que tenha valido a pena. Aquilo que chega para nós de um esforço de um espírito que vem trazer uma comunicação, das ideias que são organizadas, do conteúdo que traz para nós ali uma reflexão, e depois nós temos que fazer a nossa parte. Que seria ali, fazendo uma ilustração bastante simples, é aquele professor que durante anos estudou aquela matéria, prepara o conteúdo daquela aula, se desloca até a escola, transmite aquele conhecimento, o aluno escreve de qualquer jeito e joga o caderno na gaveta. Infelizmente nós somos assim, não apenas academicamente, mas também filosoficamente e também moralmente. São mensagens belíssimas e nós vemos isso não apenas nas comunicações em si, mas em estudos, em palestras, né? Em que aquele conteúdo é passado para nós. Temos ali palestras maravilhosas, palestras muito inspiradoras, mas o quão nós conseguimos absorver em termos de conhecimento a partir daquilo que foi transmitido. E ela coloca uma parte bem interessante. Minha lição é severa. Ela já fala sobre isso. Mas ela não quer nos desencorajar. Traz para nós exatamente isso. É importante que, se nós não conseguimos prestar atenção até agora, temos que começar a prestar a partir de agora. Para que aí sim, esse intercâmbio com o plano espiritual, seja através de um grupo de estudos, seja através de uma reunião particular, seja através de uma comunicação num centro espírita, ou seja apenas através de uma inspiração. Mas que prestemos muita atenção nesse conteúdo. Angelina colocou, tem um caderno que faço anotações, estudo à noite ou no final de semana, gosto de refletir, né? Pois é, tem bons alunos, né? E tem aqueles alunos meio preguiçosos, né, Angelina? Dentre eles eu, né? Mas é sempre importante a gente ver que, né, sempre tem ali aquele momento de... Algumas mensagens chamam a atenção de acordo com o contexto em que elas surgem. Então temos sempre que nos dedicar a isso. Fazer uma releitura daquilo que foi trazido para nós, para relembrarmos da lição que foi estudada também. Ribeiro, bom dia. Muito bem, pensamentos avulsos. Nesses pensamentos avulsos, nós temos aqui a comunicação de Massillon. Massillon, que já trouxe para nós aqui uma comunicação nesse mesmo pacote aqui, né, de dissertações espíritas que Kardec nos apresenta aqui nessa edição da revista. Então ele volta aqui a falar para nós. Só para a gente lembrar, né, como é sempre interessante fazermos ali conhecermos um pouco do espírito que se comunica conosco. Então Massillon, pesquisando aqui, ele é um espírito, aqui no site espírito.org.br, temos aqui um artigo publicado, Os Expoentes da Codificação, e o nome é Jean-Baptiste Massillon. Então, esse é o espírito que se comunica conosco aqui, nessa mensagem. Ele diz assim: sacerdote católico, nasceu em Hieres, a 24 de junho de 1663, lá no meio do século XVII. Inicialmente foi encaminhado para a área do direito, revelando-se, contudo, sua vocação para o sacerdócio. Ordenou-se padre e, como excelente orador, ensinou retórica em colégios do sul da França. A aula de retórica é a aula de saber falar, de saber se comunicar, né? Foi em 1691 que se tornou famoso, após proceder à oração fúnebre do arcebispo de Vienne e 2 anos depois do arcebispo de Lyon. Foi para o mosteiro, objetivando ali viver. Mas em 1696 foi chamado a Paris para dirigir o seminário de Saint-Mangloire. Foi pregador do advento da corte em 1699 e das quaresmas de 1701 e 1704, consolidando ainda mais sua fama de orador. Em 1709 ele profere a oração fúnebre do príncipe de Conti. Em 1711, a do grande Dauphin. Em 1714, a de Luís XIV.
nomeado bispo de Clermont, em Auvergne. 3 anos depois, haveria de proferir célebres sermões perante Luís XV. Posteriormente, tais sermões seriam reunidos para compor a obra Pequena Quaresma. Em 1719, a Academia Francesa o recebe. Daí até o dia de sua morte, em Bergerac, a 18 de setembro de 1742, ele não mais sairia de sua diocese. Representante clássico do moralismo, seus sermões foram muito apreciados por Voltaire e outros iluministas, como modelos de estilo e pela ausência de religiosidade dogmática. Aqui, mais uma vez, vai exatamente ao encontro do que nós conversamos sobre essa mensagem anterior que foi lida. Então, aqui os iluministas viam o modelo de estilo dos seus sermões. Mas será que observavam o conteúdo do sermão? Que é o que geralmente a gente vê, né, numa palestra, muitas vezes ali de uma personalidade do meio espírita. Nossa, ele fez uma palestra maravilhosa, mas depois no final, sobre o que ele falou exatamente? E de que forma que aquele conteúdo trouxe para nós alguma mudança, algo de positivo? Né? Então, geralmente é muito pouco. Quando nós, mesmo assim prestando atenção, nós observamos muito pouco daquilo que é passado. Mas depois aqui então, em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 31, item 25, o codificador inseriu uma comunicação de Massillon, assinalando-a como de caráter instrutivo e verdadeiramente sério. Então está aqui, Massillon, nesse artigo aqui apenas fizeram uma referência a ele lá do Livro dos Médiuns, mas nós já temos aqui nessa nossa edição 2 mensagens que ele trouxe. Então ele era um religioso, também ali era um orador, né, e fazia ali nos seus sermões. Que na verdade o sermão nada mais é do que uma palestra, né? Então você vai, porque o sermão, ele é na verdade aquele momento da missa onde o sacerdote leva as pessoas a alguma reflexão. Dentro do meio espírita nós temos as palestras que têm esse mesmo objetivo. E ele era então, atualizando aqui então as condições dele para os nossos tempos atuais, ele era um grande palestrante e geralmente falava exatamente sobre questões morais. E como foi observado aqui, ele trazia muito pouco, ou evitava falar sobre dogmas religiosos. Mas ele falava, por exemplo, sobre valores, sobre ensinamentos nobres, claro que inspirados pelos ensinamentos de Jesus, já que ele era um padre, né? Um sacerdote. Então esse é Massillon, e ele trouxe aqui para nós pensamentos avulsos. Então uma pequena mensagem que ele traz para a nossa reflexão, dizendo o seguinte: ó homens, como sois soberbamente orgulhosos, vossa pretensão é realmente cômica. Quereis tudo saber, e vossa essência se opõe a esta faculdade de compreensão universal. Ou seja, nessa nossa essência é a nossa condição evolutiva. Somos ainda tão pequenos, né, nessa jornada evolutiva que nós estamos caminhando. Nós estamos tão no início que essa própria posição, essa nossa condição, já é para nós um grande obstáculo para termos a compreensão universal. Estarmos no mundo de provas e expiações, estarmos encarnados e, portanto, com a consciência bastante materializada, faz com que nós nos distanciemos significativamente dessa compreensão universal, que vai muito além da visão material que o mundo tem. Não chegareis a conhecer esta maravilhosa natureza, senão pelo trabalho perseverante. Não tereis a alegria de aprofundar esses tesouros e de entrever o infinito de Deus, senão quando vos melhorardes pela caridade, fazendo todas as coisas do ponto de vista do bem para todos, e referindo esta faculdade do bem a Deus, que na sua generosidade inigualável vos recompensará além de toda a expectativa. Então esse pensamento avulso, ou esses pensamentos avulsos que ele traz para nós, fala exatamente sobre isso, né? Que primeiro é a necessidade do trabalho constante.
o trabalho da pesquisa, o trabalho da aplicação desse conhecimento, da troca constante de experiências entre os homens. Então isso vai fazer com que nós evoluamos. E nós não teremos condições de ver essa natureza maravilhosa, como ele coloca para nós, essa alegria de aprofundar esses tesouros, senão quando nós nos melhorarmos pela caridade. E aí ele coloca assim, fazendo todas as coisas do ponto de vista do bem para todos. E aí é algo que nós já encontramos aqui, um grande obstáculo, né? Porque todas as conquistas dos homens sempre visam, né, as ambições pessoais. Então nós temos, né, as grandes descobertas, nós temos ali os grandes trabalhos, sempre visam a autopromoção. Nós ainda não entendemos o sentido da caridade. Caridade para nós, por exemplo, significa você pegar um pedaço de pão e oferecer para quem está passando fome. Mas quando nós pegamos, por exemplo, né, empresas, governos, instituições que podem fazer esse trabalho em que todos alcancem o mesmo objetivo, que é exatamente ali alcançar essa felicidade, aí então nós encontramos essa barreira, porque a gente vai ter sempre aquele trabalho de individual, sempre alguém querendo chegar na frente. A ideia, né, o sentimento de competitividade é algo muito forte entre nós. Então é sempre chegando na frente, né? E nós somos estimulados até mesmo pelas próprias condições em que nós vivemos. Você vai disputar uma vaga num emprego, você vai prestar um vestibular para poder passar numa faculdade, você precisa guardar segredos e patentes para que você possa receber o retorno daquilo que você investiu. Eu me recordo Santos Dumont, quando ele então, nas suas pesquisas e experiências, né, para o estudo sobre a aeronáutica que ele fazia, ele deixou aquela patente aberta, para que qualquer pessoa pudesse pegar aquele projeto e desenvolver como mais quisesse. Há aqueles que dizem que era exatamente ali para poder ter uma promoção pessoal nesse gesto de generosidade, mas independente disso, nós vemos que o nosso mundo hoje não é assim. Basta a gente perceber, por exemplo, no caso, né, aqui já é algo mais específico, mas quando nós pensamos, por exemplo, numa empresa farmacêutica, qual é o objetivo daquela empresa? É claro que é obter lucro. Mas ela obtém lucro a partir do quê? Da necessidade dos outros, das pessoas, da sua clientela em manter a saúde. Ou seja, a nossa sociedade ela precisa também passar por uma grande reformulação, até mesmo nessa ideia da caridade. Nessa ideia, né, da vivência coletiva. Se no tema anterior, né, há dois textos atrás, nós falamos sobre a necessidade da sociedade transformar na sua forma de fazer julgamentos. E da mesma forma da nossa justiça institucional, mudar a sua forma de aplicar ali as penalidades visando a reeducação daquele que cometeu a infração, aqui nós entramos num outro ponto, que é a caridade. Até mesmo a caridade entre as instituições. Mas para isso nós precisaremos encontrar uma nova forma de nós vivermos em comunidade. Porque se hoje é cada um por si, Deus para todos, conforme o ditado popular, em que uma empresa, se ela começar então a compartilhar os seus segredos, compartilhar os seus produtos, ela vai quebrar. Para isso, então, há a necessidade da sociedade se reestruturar, para que os homens possam compartilhar o conhecimento, para que os homens possam compartilhar as suas conquistas. E por isso ele coloca, se nós não seremos capazes de ver a alegria e a natureza maravilhosa de Deus, se nós não nos melhorarmos pela caridade, fazendo todas as coisas do ponto de vista do bem para todos. E aí vai entrar exatamente naquela parte do comerciante, de uma empresa que, se ela precisa da sua manutenção, não é aquela manutenção ambiciosa, mas a manutenção justa, para que ela possa cobrar o preço justo, para que ela possa oferecer um produto que seja realmente valioso para as pessoas, e não simplesmente que ela vise apenas ali a sua, né, o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então essa caridade empresarial,
É um conceito que precisa ser compreendido. Aquele comerciante caridoso é aquele que cobra o preço justo, porque ele vai ter ali o lucro para poder se manter e se desenvolver como empresário, fazendo com que as pessoas tenham acesso ao produto que ele vende. E aí nós teremos ali então para comerciantes, para autônomos, profissionais das mais variadas áreas, a justiça naquilo que ele faz. E hoje nós vemos isso claramente, né? Que eu acho que a doutrina espírita ela só se torna proveitosa para nós se nós encontrarmos a sua aplicação na nossa vida prática. Estamos no começo de ano. E nesse começo de ano, uma das grandes despesas que as famílias têm é com material escolar. E aí então nós vamos fazer uma pesquisa. E nós vemos ali o disparate de preço que existe entre produtos simples, muitas vezes com 200%, 300% de diferença. Aqui, qual é a causa dessa diferença? Se eu pudesse entrevistar aquele que cobra mais barato e aquele que cobra mais caro, qual seria a justificativa entre eles? Quer dizer que num bairro se cobra mais caro, porque as pessoas podem pagar mais caro, enquanto outros não podem pagar, você baixa. E essa diferença, como fica? A gente vê que é uma situação prática simples, quando você faz pesquisa de preço, e você procura entender qual é a causa dessa mudança. Qual é a causa dessa desigualdade? E aí nós vemos ali que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a falta de caridade. Porque a falta de caridade ele é um valor completamente oposto à ambição e à ganância, que são outros dois valores que desvirtuam o coração do homem. Então, primeiro, a caridade é o ponto principal. E segundo, fazendo com que essa conquista do conhecimento seja, a inteligência seja uma faculdade que atribuamos a Deus. De entendermos, porque o homem tem essa pretensão, dele acreditar que todas as conquistas dizem respeito a ele próprio. Aquela conquista dizendo, eu sou inteligente, eu fiz essa descoberta, eu, através dos meus equipamentos, através da minha equipe, eu descobri tudo isso. E o homem, na sua pretensão de autossuficiência, ele vai então buscando cada vez mais o seu próprio crescimento, se esquecendo da fonte de onde ele surgiu. Chegou para nós aqui uma comunicação, muito obrigado pela participação conosco, que diz assim para nós: o que você vê onde a mensagem é passada, para concluirmos algo que ficou na dúvida de cada um que, estudando, pensa e repensa o que foi colocado na forma em que o facilitador coloca para o estudo. E nas comunicações enviadas por nossos irmãos médiuns, que no seu domínio mediúnico mostra na sua própria reflexão que continuará ajudando a todos aqueles que, na sua dúvida, ainda não conseguem formatar o seu pensamento de forma a entender o que o estudo, o texto, a frase, mostra algo de bom para o entendimento de cada um, como disse. Portanto, se não conseguiu entender, relativizar o seu pensamento, pergunte, coloque a dúvida. Será importante a todos aqueles que na sua pergunta contribuirá para a dúvida daquele que está contigo, querendo saber o que foi, o que é e o que a resposta pode te trazer de melhor entendimento. Então fica aqui a dica, né? Muito obrigado pela participação, trazendo exatamente isso, né? Essa ideia, né, que se nós estamos estudando e algo não foi bem compreendido, que não seja algo automático. Estamos apenas de corpo presente, mas é importante que nós estejamos também mentalmente conectados com o assunto que está sendo desenvolvido. Porque aí sim nós aprendemos juntos, aprofundando, né, mudando a forma de analisar aquilo que está sendo transmitido para nós. E até mesmo aquilo que também chega para nós como instrução. Importante refletirmos e debatermos sobre aquilo, porque aí sim o assunto é bem aproveitado, o tema é bem aprofundado. Bom dia, Chaconete. André colocou, né, em muitos bairros onde a população tem mais dificuldades, é mais pobre os preços, e mais pobre, né, os preços são muito altos. Não consigo entender isso. Pois é, André, a gente sempre vai ter aquele que vai ter uma justificativa para isso. Mas como eu falei para vocês certa vez, nós estamos
nós somos educados a um determinado estilo de vida. Né? Acabei de ler, Dudu, isso que você colocou agora. Isso. Então, o estilo de vida, quer dizer, uma pessoa, ela aprende a viver dessa forma, que ela tem um negócio e que ela deve prosperar. Então, a ideia da prosperidade para nós é algo que desde o início, né, nós somos cobrados. Por exemplo, você vai ter que escolher uma carreira que te remunere bem, porque afinal de contas você tem sonhos a realizar. E esse sonho, baseado nos recursos que você recebe, você precisa de alguma forma obtê-los, né, através daqueles que pagam, que se beneficiam do seu esforço. E aí então, né, a gente sempre tem qual é o limite entre aquilo que você cobra de justo e aquilo que você cobra de injusto. Aí fica na consciência de cada um. E nós vamos encontrar, certamente, né, entre muitos espíritos que retornam ao plano espiritual, quando ele fala exatamente sobre o desenvolvimento dos seus valores, aquilo que ele considera como sendo a sua forma, a vida que ele levou, se foi uma vida realmente justa. Porque vai colocar, não, mas eu tinha uma vida honesta. Eu era um empresário, eu era um comerciante, eu era um profissional que atuava e eu colocava ali, fazia meu trabalho certinho e tudo mais, mas qual a motivação que você tinha, por exemplo, para poder, uma expressão que é utilizada hoje, né, precificar aquilo que você está oferecendo? Porque para você pode parecer justo. E para aquele que se beneficia, que precisa do seu serviço, e que muitas vezes não tem acesso exatamente por aquilo que se cobra? E a gente vê isso em todas as áreas. Você vê na medicina médicos que cobram consultas absurdas porque ele tem um público que pode pagar e aquele público que não pode não tem acesso. Mas dentro da sua visão, da mesma forma que nós estudamos, né, sobre o filme que eu comentei com vocês, né, da mesma forma que você tem aquele que é o carrasco, que faz o trabalho dele honestamente, aquele que cobra aquele preço também está fazendo isso honestamente. Para ele é justo. Mas qual exatamente é o preço da realidade? O Fabi trouxe para nós também aqui mais uma comunicação. Muito obrigado pela participação. Irmãos, bom dia. Muita paz em seus corações. Ah, mudança interior. Não é fácil realizá-la, nós sabemos, mas não é impossível. Requer coragem, vontade e trabalho. Coragem para olharmos para nós mesmos, observando, sempre com amor, as nossas imperfeições morais e as atitudes que essas imperfeições refletem no nosso dia a dia. Por exemplo, o que o julgamento superficial, com o qual muitos de nós nos comprazemos e por meio do qual pedimos a punição do criminoso com tanto ardor, realmente significa? Desejo de justiça ou simplesmente evidenciar nossa suposta superioridade em relação àquele irmão? Querer ser justo é muito bom, mas o que nos leva a essa conduta de julgar e punir após uma mensagem, uma reflexão que lemos e estudamos e o que nos mostra ser de fato injusta? É porque a imperfeição do orgulho ainda está lá, dentro de nós, requerendo a vontade firme de compreender que não somos melhores que ninguém, a vontade de estudar e aplicar a lei de igualdade e trabalhar. Então está aí para nós a reflexão. Obrigado mais uma vez. Também trazendo isso, né, porque quando fala para nós, né, observarmos em nós mesmos as nossas imperfeições, requer primeiro muito amor, porque do cara a gente entra num processo de autopunição, né? E depois aprendermos a olhar para o outro, a olhar o erro do outro. E quando eu falo olhar o erro do outro, não é julgar o erro do outro. Porque nós já chegamos a ver outros textos recentes que nós estudamos que falavam exatamente isso. Aquele que comete o crime é exatamente aquele que eu falei para vocês do livro A Era do Espírito, em que Emmanuel chama a atenção. Aquele que comete um crime será punido inicialmente pela própria justiça dos homens, que tem instituições que são capazes de fazer, né, esse julgamento. Aquele que é o magistrado, lembra que Emmanuel falou sobre isso? O magistrado é aquele que estuda, é aquele que conhece, aquele que tem os fatos
relatados dentro de um processo, enquanto nós, sociedade, olhamos com as nossas paixões. E por isso, então, nós queremos punir e julgar, ou julgar e punir, com toda a severidade. Porque nós somos movidos por paixões e nós não toleramos injustiças. Até o momento em que nós somos também julgados. Porque aí sim, como colocado no Evangelho para nós, aparece assim, Fabi. Ah não, tem e trabalhar, tem um trechinho que falta aqui ainda. Coloca assim, né, no final. A vontade de estudar e aplicar a lei de igualdade. E de trabalhar, aí eu só guardo o finalzinho para você aqui, por favor. Então, é porque o Pautal ele tem limites aqui na área de texto. Coloca, por favor. Então, aquilo que Emmanuel coloca para nós é exatamente isso, né? Essa severidade que nós julgamos, e aquela passagem do Evangelho que diz: a mesma severidade com que nós julgamos, nós seremos julgados. Mas no momento em que nós estamos sentados no banco dos réus, aí nós vamos pedir clemência por aqueles que julgam. No momento em que nós estamos ali como acusadores, aí então nós queremos a severidade. E essa justiça de Deus, essa é a mais justa e é nela que nós devemos nos espelhar. E a Fabi colocou então aqui no final, né? E o trabalho de dia a dia exercitar essa lei. Então ali, né? A vontade de estudar e aplicar a lei de igualdade, para exatamente separar essa ideia de superioridade e inferioridade que nós ainda trazemos, né, por causa do nosso orgulho. E o trabalho de dia a dia exercitar essa lei, desenvolvendo então pouco a pouco a virtude da humildade entre nós. Mais humildes, compreendendo a dor e as dificuldades alheias, conscientes de que nós também necessitamos de séculos de dores e sofrimentos para superar nossas mazelas morais mais evidentes e que ainda trazemos tantas ainda em nós. Certamente conseguiremos ser mais justos com os outros, porque não há justiça sem amor, e não há amor sem humildade. E assim façamos com as reflexões que nos chegam, com as lições que nossos irmãos desencarnados nos trazem. Nos aprofundemos realmente para que se tornem pequenas luzes iluminando as sombras que trazemos e, sem esmorecer no trabalho, aos poucos venceremos todas elas. Esse é o nosso destino, não é? Assinado uma amiga. Apenas uma amiga que os ama muito e que nós também amamos muito também. Muito obrigado pela participação aqui com essas reflexões importantes que vão chegando para nós aqui, trazendo, né, oportunidades realmente de mudanças para todos nós. Estudarmos a doutrina não é apenas um resultado de paixões. Né? Não devemos apenas gostar da doutrina espírita. E quando nós falamos que ela se transforma para nós uma filosofia de vida, ela tem exatamente esse objetivo, de direcionar nossas vidas a partir daquilo, dos caminhos que ela aponta para todos nós. E ela vem não apenas através dos livros, mas através do aprendizado que nós vamos também desenvolvendo com as nossas próprias capacidades. Então fica para nós esses ensinamentos, ficam para nós então esses ensinamentos valiosos, né, para nos ajudar principalmente em tempos tão intolerantes como nós temos no mundo hoje, em que ninguém mais tem paciência e ninguém mais suporta o erro do outro. E infelizmente nós estamos sendo constantemente provocados a seguir por esse caminho de intolerância. Então nós precisamos fazer um esforço redobrado para nadarmos contra essa corrente, não apontando os erros, mas trabalhando para que, né, a nossa vida e também ali na nossa relação com as pessoas haja essa leveza, e essa leveza é resultado do amor, né, que Jesus trouxe para nós, do amor ao próximo, inclusive pelo próximo que erra. Mas é isso, pessoal. Lembrando que o próximo que erra, ele pode ser um desconhecido, mas ele pode também ser um famoso na televisão. Então todos nós estamos no mesmo barco, né? Então temos que aprender com isso. Sim, Andréa. E nós temos uma tendência natural a ter essa explosão de paixões, né? A gente precisa conter tudo isso. O Braço colocou, né? Estou muito atrasado ainda e fico muito indignado com as injustiças exercidas ainda por alguém de direito. Sim, Braço. A indignação, ela é um resultado positivo para nós, porque ela mostra gritantemente aquilo que nós cometemos de erro. Mas a forma como nós lidamos com essa indignação é que vai fazer diferença.
E é por isso que a doutrina espírita traz essa compreensão tão importante para nós, de perceber que todos também estão em processos de aprendizado. E se nós estivéssemos na posição daqueles que estão no comando, será que nós seríamos tão justos assim? A princípio sim, né? Mas quando na prática vai ser muito diferente. Então, cada um dentro da sua posição, que nós sejamos justos na posição que nós ocupamos hoje, que é mais importante. E cada um vai responder por aquilo que fez de positivo e de negativo. Vamos lá, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo, estourando aqui um pouquinho do nosso horário. Vamos aqui concluindo o nosso encontro de hoje. André colocou, né? Até porque, né, se temos um sentimento de caridade para com o outro, somos invadidos e envolvidos pela mídia e mensagens, né? Tem que ter muita força, né? São muitas provocações, sem dúvida nenhuma. Fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Angelina, mais uma vez, precisamos compreender que tudo que acontece é para o nosso aprendizado, inclusive essas provocações, viu, André e Brás? Então temos que aprender a lidar com a intolerância, desenvolvendo em nós o sentimento de tolerância. Porque a intolerância só pode ser batida